aqui a gente tem já o tipo das ligações, ligação 1, ligação tipo 2, ligação 3, ligação 4, mas o projeto ainda não está mapeado com as ligações. O que é mapeado? Mostrando, ó, essa aqui vai ser uma 1, essa aqui vai ser uma ligação 2. A gente está com o desenho da ligação, mas o projeto não está mapeado, tá? Então a gente está aqui com todas as conexões em andamento de projeto, mostrando aí. Por exemplo, a ligação aqui. Ligação 1, mostra o perfil, caso um perfil 310, utilizando uma cantoneira de conexão de ambos os lados. Essa terminologia, pessoal, a gente vai tentar trazer sempre aqui para a academia, para a Almeida Academy, para o próprio Instagram da Almeida Academy fez uma postagem na semana passada, justamente mostrando essas terminologias de desenho, tá? No caso aqui, por exemplo, o que é a L? Significa ambos os lados, ou seja, essa cantoneira ela vai estar nessa visão aqui que a gente está do desenho e posterior a essa peça também, tá? Ou seja, são duas cantoneiras, a gente tem essa aqui e outra atrás desse perfil W aqui, beleza? É uma terminologia que a gente está usando aqui sempre, ó, ambos os lados. Se ela tivesse aqui, por exemplo, LA ou LP, seria lado anterior ou lado posterior, mas aqui ambos os lados. E aqui está o detalhamento das conexões. Vou só comentar aqui uma dica quente aqui, ó, por exemplo. Lembra que quando a gente estava vendo aí na semana passada os desenhos, aquelas definições dos tipos de conexão quanto à rigidez que elas têm? Elas eram flexíveis ou rígidas. Como que a gente consegue bater o olho numa ligação dessa aqui e identificar se ela é rígida ou flexível? Como que vocês acham que a gente consegue aí uma dica prática aí, por exemplo, ligação de viga chegando em coluna? Como que eu vou saber se de fato essa é uma ligação com a tendência a ser mais rígida ou uma ligação a ser flexível com a tendência a ser rotulada ali? Como que eu vou conseguir identificar isso? Aqui a gente já tem algumas ligações, ligação viga, viga com coluna, aqui deve ser uma ligação viga com coluna, e aqui também, né, uma baita de uma coluna aqui, eu estou chegando a uma viga de 610, numa coluna que não está discriminada aqui ainda, com uma chapa de cabeça. A pergunta é o seguinte, qual que é a dica aqui, como que a gente vai saber, batendo o olho aqui no desenho, se é uma ligação rígida ou uma ligação flexível, tá? Enquanto eu vou comentando aqui mais sobre as ligações. Bom, aqui tem as folgas, né? Esse perfil está chegando na coluna, a gente deixa uma folga aqui de 10 milímetros entre a viga e o perfil da coluna. A gente está com a conexão apenas na alma. Bom, eu vou falar sendo bem prático e não tentar criar muita teoria, porque eu vou comentar outra coisa a respeito disso também. Basicamente, quando você não tem o flange conectado diretamente à alma, você está aqui liberando esse esforço do flange e aí você tem uma ligação bem mais flexível, tá? Diferente dessa aqui, ó. Por que essa aqui não é uma ligação flexível? Porque eu estou conectando aqui com esses parafusos o flange ao flange da coluna aqui, ó. Eu estou conectando o flange da viga ao flange da coluna, tá? Eu estou com esses parafusos bem próximos aqui. Poderia ser uma solda direto, por exemplo. E aí, como eu estou conectado com esses flanges estão conectados, né, bem nessa região, eu posso dizer que é uma ligação rígida. Ou seja, 90%, em torno de 90% do momento da peça, ela passa pelos flanges. Agora, isso é polêmico um pouco, tá? Principalmente quando a gente tem, não vou entrar assim em nível de polêmica agora. Vamos colocar que 90% dos casos que você olha, se você enxerga que o flange não está conectado, ó, todas essas ligações aqui, principalmente de perfis pequenos, você não está transmitindo o momento, ou um momento bem baixo. Tá? Você pode considerar que não está transmitindo o momento. Aquela consideração que nós fizemos lá no início, ela pode ser tomada como verdade dentro dessa concepção executiva aqui da ligação. Então, ó, flange solto, o flange está solto, ligação apenas na alma.
E aqui não, aqui o flange está conectado. Tá? Aqui também, ó. Aqui é uma coluneta apoiando em cima da viga. Uma situação diferente. Aqui uma coluneta apoiando em cima de uma viga, mas é uma ligação engastada. Por quê? Se eu tiver um momento aqui, ó, eu tô com esse flange conectado. Tá? Esses flanges aqui eles estão conectados. Esses flanges ou mesas, como eu falei, né? Por que eu falei polêmica, pessoal? Porque aqui é o seguinte, principalmente quando você tem um perfil alto, por exemplo, se eu colocar de fora a fora essa linha de conectores, e por mais que esse flange ele não esteja conectado, eu não vou ter uma ligação muito flexível, assim como a gente fala, porque, quer queira ou que não, esse parafuso ainda está próximo aqui, sabe? E pela própria quantidade de parafusos que eu tenho prendendo a alma, eu tenho sim uma rigidez. Ricardo, qual que é o certo, então, mais correto? O mais correto é quando você tem um perfil alto e uma ligação que ela não está muito visível, que você bate o olho assim e o flange está completamente solto e você tem parafusos aqui ainda próximo. O ideal, em tese, né, seria que você chegasse na rigidez dessa ligação e depois alimentasse o seu modelo de cálculo com a rigidez real dessa ligação, ou seja, uma ligação semi-rígida. A gente não está falando aqui de uma ligação 100% rotulada mais. É uma ligação que sim está transmitindo um pouquinho de momento. E como a peça é muito grande, esse pouquinho pode ser uma coisa considerável. Entende? Então fica essa observação. Vamos dar sequência aqui nos desenhos. Acredito que o próximo é de conexão também. Mais um desenho de conexão. Aqui um desenho de emendas de perfis. Tá? Lembra que eu comentei aquele detalhe? Alguns pilares eles estão emendados com perfis bem próximos aí à medida dos flanges, então não precisou daquela chapa de enxerto ali, aquela chapa de complemento. Basicamente aqui são as emendas. Essas emendas aqui, pessoal, a gente chama emenda do tipo tala, onde a gente entra com duas chapas aqui na alma, ou duas ou uma, depende do dimensionamento. E a gente entra também com essas talas aqui nas conexões. Já que eu falei de duas ou uma, qual a diferença principal eu colocar mais uma chapa aqui? Isso ajuda muito, principalmente os parafusos. Quanto mais plano de corte eu tenho nesse parafuso, mais resistente ele vai ser, mais carga ele vai receber. Por quê? Porque eu estou distribuindo em mais de um plano de corte. Tá? Aqui o objetivo é a gente passear por projetos executivos, entender a sequência. No caso aqui, primeiro veio o esquemático, né? Até para o cliente, para o executor receber, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um prédio. Vou fazer um prédio aí, no caso, 10 andares, com a lista de material. Segundo desenho, fomos de baixo até em cima. Plano de base, identificamos tudo e aí fomos seguindo. O detalhamento das placas de base, né? As cargas que chegam na base, e aí vamos entrando agora na parte das plataformas, né? Da planta dos pavimentos, as elevações, aqui ainda a planta, fomos seguindo essa lógica, e estamos aqui no final com as conexões, beleza? Aqui no caso, o último que abrimos essas emendas desses perfis. Já finalizando, aqui só faltam 2 desenhos. E aqui um desenho das escadas, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Basicamente aqui a gente tem os perfis das longarinas da escada e o detalhamento, como é que vai ser o degrau e, enfim. Aqui como que ele está conectando no prédio. Aqui está mostrando o revestimento. Ó, detalhe 2 aqui, aquela nomenclatura que eu comentei com vocês, TIP. Isso aqui é de típico. Ou seja, se realmente vai repetir bastante para aquela situação, a gente coloca essa observação aqui, que é um detalhe típico. Veja, a conexão da placa de base aqui, uma conexão rotulada. A gente pode considerar que essa conexão na base é uma conexão rotulada, exatamente porque nós não temos aqui os chumbadores próximos aos flanges, seguindo um pouquinho aquele conceito do que eu falei há pouco tempo. Isso aqui é um corte X. Cadê o corte X? Aqui, ó. É o apoio do pé da escada. Esse apoio, pessoal, no dimensionamento, a gente não considera momento aqui, ó.
tá? Exatamente por isso. Apesar dela estar apoiada aqui, mas a gente considera que os flanges não estão restritos aqui, permite pequena deformação e giro. Então a gente considera aqui no dimensionamento que é um tipo de base aqui que é rotulada. Nesse sentido aqui, ó. Os chumbadores estão na linha de centro dos perfis, do perfil da escada. Aqui eu estou mostrando a torre de escada completa. Uma torre de escada completa. Detalhamento dos degraus, algum apoio, alguma fixação. Detalhamento típico da ligação do perfil 310 no outro perfil aqui, utilizando cantoneira de ambos os lados. Enfim, nenhum mistério aqui. Último desenho. Mais alguns detalhes, alguma coberturinha aí. É uma coberturinha aí fechando alguma coisa. Deve ser uma marquise, uma pequena marquise. Alguns detalhes aqui, ó, de fixação das teças na tesoura da marquise. Esse detalhe a gente mostrou um pouquinho no encontro passado. Parafuso, furo de 18 para parafuso de 5/8. Aqui está o suporte da teça. Aqui a teça, sempre a gente gosta de fazer com esse detalhe, ela suspensa aqui para não ter contato. Isso é um erro muito comum. Muito comum. O pessoal coloca a teça em contato com o perfil da tesoura. Muitas vezes os perfis são de aços diferentes. Causa um diferencial potencial, aumenta a possibilidade de uma pilha galvânica, aumenta a possibilidade de corrosão por diferencial potencial. Enfim, é uma prática aí que... E até dessa forma, até permite um pouquinho de deformação, de giro aqui, porque essa consideração dessa ligação, a gente considera ela muitas vezes rotulada. O último passeio aqui, de repente, pelo modelo... lembra quando eu falei do núcleo rígido? Ou seja, todas essas filas aqui, elas estão contraventadas, né? Essas filas e eixos do núcleo das escadas e dos elevadores, elas estão contraventadas. O modelo que nós desenvolvemos é um modelo bem completo. No caso aqui, ele já está com os conectores de cisalhamento. Falando de uma forma bem breve, os conectores de cisalhamento estão aqui por quê? Para fazer com que essa viga aqui de baixo, ela trabalhe em conjunto com a camada de concreto aqui em cima. Ou seja, a gente tem a consideração desse efeito no cálculo e a gente consiga reduzir o consumo de aço dessa viga. Tá? A gente, quando considera a camada de concreto que está aqui em cima, conectando através dos conectores de cisalhamento, a gente tem o que a gente chama aqui de viga mista. Essa viga deixou de ser uma viga isolada de aço e passou a ser uma viga mista, onde a gente tem a camada de concreto que vai estar aqui em cima, contribuindo para a resistência desse conjunto agora. Aqui a gente pode ver aquelas peças de continuidade para os balanços que nós consideramos lá nas lajes, as emendas dos pilares. Eu estou aqui num pavimento de emenda. Geralmente a gente consegue aqui 3 pavimentos. Vamos ver quantos pavimentos a gente subiu aqui. Aqui fizemos só com 2 aqui nesse caso. Aqui já tem uma primeira emenda. Né? Esse pilar aqui veio até esse nível. Depois uma emenda. Aqui é outra peça. Ó. Depois daqui outra peça lá para cima. Vamos passar. Aqui no último nível a gente está bem detalhado. A gente está inclusive com as armaduras aqui, ó. Todas as armaduras modeladas aqui, ó. Aqui é um assunto para o nosso projetista Renério, que ele é responsável da Almeida para os projetos de armadura de steel deck. Aqui tem aqui são os conectores desses arremates de laje e aqui as armaduras.